A paz do Senhor, amados irmãos, vamos responder a seguinte pergunta. Pastor Fábio, nós podemos levar os filhos, as crianças, para o pastor apresentar na igreja? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Não vou dizer que é pecado você apresentar seu filho, tá? Mas você precisa entender uma coisa muito importante, tá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer: porque não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, né? Homem, ou seja, como o fato de Jesus ter vindo no corpo de carne e se feito homem, faz dele o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, eu não preciso ir até o pastor para o pastor apresentar o meu filho para Deus, tá? Eu quero dizer que quando recebi Jesus, eu fiz essa prática. Eu fui até o pastor para apresentar meus filhos, aleluia, né? E o pastor apresentou a Deus, mas eu não tinha o entendimento daquilo que eu vou passar para os irmãos hoje, porque ninguém me falou isso no início. Então eu me sinto no dever de falar isso para muitas pessoas. E o que eu tenho para falar é o seguinte: quando Jesus morre na cruz, né, você vai ler, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, 19, nós podemos agora ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus no céu. Por qual caminho? Pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue, pelo seu corpo moído na cruz do Calvário, tá? Ele nos rasgou o véu da separação que havia entre nós e Deus. Então, hoje, eu posso falar com Deus, você pode falar com Deus, qualquer pessoa pode falar com Deus. Então, o primeiro ponto que tem que ficar claro é o seguinte: que quando Jesus morre na cruz, ele nos dá direito a falar com o Pai. Antes, na antiga aliança, você tinha que ir no sacerdote, o sacerdote tinha que fazer sacrifícios para que você fosse aceito a Deus, para propiciar, para te tornar propício, para te tornar favorável a Deus. Então matava-se um animal e aquele animal ele aspergia momentaneamente, entre aspas, o teu pecado, né? Purificando, mas sempre tinha que repeti-lo, porque na verdade esses sacrifícios eram imperfeitos. E quando Jesus vem e faz o seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Na cruz a Bíblia vai dizer que o véu do templo, milagrosamente, aquele véu que era grosso, se rasga, mostrando que agora nós teríamos acesso até o Pai, que é Deus, através do sangue de Jesus. Então, uma pessoa que já tem fé em Jesus, você pode pegar o seu filho em casa e apresentar para Deus, simples assim. O pastor, ele não pode, tá? Eu sou pastor pela misericórdia, né? Deus me deu este dom, me emprestou, mas eu não chego para os irmãos e falo para os irmãos vir apresentar os seus filhos. Pelo contrário, eu ensino para os irmãos que o irmão pode pegar o seu filho em casa e apresentar para Deus. Porque senão o pastor ele passa a ter, tá, um trabalho de mediador, né? E isso se torna uma heresia. Por quê? Porque estaríamos tomando o lugar de Cristo. E na verdade o pastor, ele é aquele que cuida, que apacenta, que orienta, que ensina a palavra, mas não pode tomar o lugar de Jesus. Você tem que ter fé em Jesus e você mesmo apresentar o seu filho. Já aconteceu também, a pessoa vem apresentar e eu pego a criança no colo e explico tudo isso. Para quê? Para que a pessoa possa ter, né, seu relacionamento com Deus. Tem religião aí, sem querer citar, né, religiões, mas você pega a Igreja Católica, por exemplo, é uma burocracia para falar com Deus, né? Porque a pessoa tem que falar com o bispo, o bispo falar com o arcebispo. Na verdade, a pessoa tem que falar com o padre. O padre falar com o bispo falar com o arcebispo falar com o cardeal falar com o papa falar com Maria, para Maria falar com Jesus, para Jesus falar com o Pai. Então é difícil, né, irmãos? Aleluia. Nós temos que facilitar. Jesus, quando morre naquela cruz, não é? Ele disse: está consumado. Agora você pode ir até Deus. Aí na sua casa você fala com Deus, aleluia. Não precisa de objetos, de estátuas, de templos, aleluia. Embora o templo é o local que nós hoje nos reunimos, onde é a reunião dos santos, tá? Deixa eu deixar claro aqui, para que os desigrejados não venham falar isso. O templo, nada disso pode ocupar o lugar de mediador entre Deus e os homens, que é de Jesus Cristo, certo? Essa é a primeira parte. Aí alguém vai falar assim: ah, mas Jesus, ele foi apresentado no templo, certo? Lucas capítulo 2 vai falar que Jesus, ele foi apresentado no templo, segundo a lei ordenava que todo macho primogênito fosse apresentado, fosse circuncidado no 8º dia e apresentado no templo após a purificação da mulher. Isso está em Levítico capítulo 12, versículo 4. Que toda a mulher teria que esperar 33 dias para a purificação e após isso ela poderia ir ao templo, né? E Jesus, sendo filho primogênito, ele foi circuncidado e
e foi ao templo ser apresentado depois da purificação da sua mãe, né, segundo o Levítico ensina, porque Jesus ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Então Jesus ele cumpre até isso na lei, mesmo sendo ele ainda uma criança recém-nascida. Porque para ser mãe de Jesus, para emprestar o ventre para o Espírito Santo e para ser o pai de criação de Jesus, que era José, teria que ser judeus temente a Deus, que observasse os mandamentos da lei. Não é? Então, eles conhecendo este ponto da lei, foram e cumpriram. Por quê? Porque diz respeito a Jesus. Então, o Levítico falava isso, que o macho primogênito tinha que ser apresentado no templo. E Jesus foi apresentado no templo, foi circuncidado no 8º dia. E aqui nós temos um problema, porque se nós formos seguir esta lei para os nossos filhos, né, para as crianças de hoje, você teria um problema. Qual o problema que você teria? O problema de só era macho que era apresentado. Isso que significa que as irmãs, as meninas, quando nascesse um filho, uma filha mulher, no caso, não fosse homem, não poderia ser apresentado, porque só os varões. Então, quer dizer, esta questão de Jesus ser apresentado no templo, Jesus foi apresentado, foi até um sacerdote. Agora, nós estamos debaixo do novo sacerdócio perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não há mais sacerdotes que ocupam o cargo nesse sentido, de fazer essa mediação, de oferecer sacrifício, porque Jesus hoje é nosso sumo sacerdote e fez já um sacrifício perfeito. Sendo assim, aleluia, você que tem seu filho, criança, né? O que você vai fazer? Você pega seu filho em casa e vai falar, Senhor, aqui está meu filho, apresento ele a ti, consagro ele a ti, abençoo ele, profetizo na vida dele, em nome do Senhor Jesus, ora por ele, aleluia, não é? Porque, aleluia, o pastor não pode fazer a parte de mediador, ok? Então, essa é a resposta. Você pode oferecer, segundo esses homens fazem hoje, esta é uma prática estranha à nova aliança, ok? Na nova aliança, tá? Qualquer um que crê em Cristo, ele tem direito ao Pai através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, aleluia, não é? Não precisa mais o pastor tomar esta vaga de apresentar filho, segundo porque Jesus foi, porque muitas pessoas ainda falam assim, Jesus foi apresentado, então nós vamos apresentar, não. Jesus foi para cumprir a lei e ele a cumpriu, amém? Deus seja louvado, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.